Oi, gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu vou trazer a parte 2 da história de Malu e Maurício. E hoje, gente, tá babado, viu? O vídeo tá ótimo, então já fica aí pra assistir. E se você não viu o início, né, do beijo de Malu e Maurício, é só voltar na primeira parte, tá? E depois vem aqui. E é isso, sem mais enrolações, vamos iniciar. Malu, Eu te amo, desde a época do colégio, Maurício, quando você ainda escrevia poemas. por que você nunca me falou nada? Quase falei a primeira vez que você foi lá em casa. Mas aí você conheceu a Amora e ficou tão encantado por ela que eu percebi que eu não tinha a menor chance. Acho que agora que eu não sei de mais nada. Sempre achei que meus pais se amavam e ali não existia amor. Você, mano, eu sempre te vi como uma amiga. Eu acho que não era essa a reação, né, que a Malu esperava ali do Maurício. Eu nunca percebi. Mas eu também não fiquei emitindo sinais. Você começou a namorar a Amora. Eu nunca fui páreo pra ela, eu sei. Achei de carinha no colégio querendo te namorar, que eu lembro. Sempre achei você uma menina linda. Mas você é noivo da Amora, eu sei. Como eu sei que eu não devia ter te falado nada agora que você tá aí no olho do furacão. E agora que não é mais segredo, talvez seja mais fácil pra mim superar tudo isso, sabe? Eu tenho que ir. E é impressionante, né, gente? Por mais que a Malu dê um beijo, se declarou ali, o Maurício, ele sempre consegue trazer a Amora pro assunto e lembrar dela, né? Ele, tipo, não quis saber muito que a Malu gostava dele, enfim. Malu, se te serve de algum consolo, eu vou te desabafar uma coisa. Não sou grande coisa, não. Você merece um cara muito melhor. Tá tudo bem. Ó, prometo que eu não vou chorar, não. Eu vou ocupar minha cabeça com assuntos de grande relevância social ao invés de ficar com ciúme da Amora. Se você precisar de qualquer coisa, me liga. Volte pra cá, seus E dá raiva, né, gente? Ver que o Maurício prefere ficar com a Amora em vez da Malu e ele não percebe isso. olhos azuis a me mirar. Minha vida era mais sorriso, sim. Acho que eu não sei mais o que é isso. Se isso existe. Existe. Existe porque eu te amo muito. Oi, Mal, deixa eu te contar, porque hoje foi muito legal. Ah, gente, eu tento focar, assim, muito na história, né, da Malu e do Maurício. Aí eu acabei não colocando pra vocês, mas o Maurício, antes da Malu aparecer, ele tinha chamado a Amora. Só que ela deu várias desculpas, e aí acabou que ela só apareceu ali no final da noite. Quando essa parte, eu arrasei. Ai, desculpa, Mal. Eu aqui falando de mim, você aí com essa carinha. Me fala uma coisa. Você me ama? Para, seu bobinho. Mas você não respondeu, amor. Você nunca disse que me ama. Aliás, você só diz mal, eu te amo depois que eu te faço algum agrado. Você já Peraí, reparou? Mal, não misture as coisas. O que tá acontecendo com seus pais não tem nada a ver com a gente. A gente é feliz junto, a gente se gosta, se dá bem. Eu só não sou de ficar me declarando. E vocês já perceberam que, tipo, as coisas são invertidas? Tipo, o jeito da Amora é como se ela fosse um homem, né? E o do Maurício é como se ele fosse uma mulher. Tipo, ele se importa mais e ela não tá nem tchum. Tipo, pra ela o importante mesmo é a carreira, sapatos, enfim. Isso. Não esquece que eu decidi casar com você. Se isso não é amor, não sei o que é. Você tem razão, amor. Desculpa. Quando eu vi o Maurício ali, tão arrasado com a separação dos pais dele, sabe, me deu uma pena que eu não resisti. Eu falei o que eu sentia. Tasquei-lhe um beijo, Luz. E aí? E ele? Ele me vê como uma amiga. Ele é louco pela Amora. Mas eu acho que você tinha que lutar pelo Maurício. Porque você o merece muito mais que a Amora. E vocês sabem, né, que todo casal tem um anjo da guarda e a Luz tá ali, gente, sempre tentando juntar a Malu e o Maurício. Sabia que enquanto ele tava lá sofrendo, a mãe chegou em casa festejando por ter conseguido separar o Natan e a Verônica? Como eu temia, ela tem tudo a ver com essa separação. E você pensa que a Amora se importou quando soube? O Maurício tá triste, se a mamãe tá feliz, ela não tá nem aí. A única preocupação da top filha é manter o escândalo longe do seu casamento. Sabe o que eu acho? Você devia contar tudo isso pro Maurício. Se ele soubesse que a noivinha agiu com essa frieza e indiferença, ia ficar decepcionado com ela. E nem por isso ficaria comigo. E o pior, gente, que é verdade, o Maurício, ele fecha os olhos, parece, pra Amora. Tudo que ela fala pra ele, tipo, no início eles podem estar brigando, né? E no final a Amora consegue sempre reverter. Pode ser até que ele sinta raiva por eu ter contado. O que eu fiz não foi pouco, Luz. Eu expus a ele o que eu sentia. E aí, Fabi? A Amora tá aí? Tô achando um clima meio estranho. Os dois falando baixo, uma tensão esquisita no ar. Tá lá com seu pai. Não se faça de vítima, Natan. Ninguém te obrigou a ter um caso com a minha mãe, muito menos a ser tão imprudente assim. Como é que é? Então você teve um caso com a Bárbara Ellen. Você sabia? Desde quando, Amora? Fala, Amora. Eu tenho que saber se eu posso confiar em você ou não. Eu já vi, gente, muita gente burra e não querer enxergar, mas que nem o Maurício. Tipo, tá na cara que a Amora sabia. Ela tava conversando com o pai dele, mesmo assim ele tenta achar uma solução pros erros, né, da Amora. Sem confiança é melhor a gente terminar tudo entre a gente agora. Saber de toda essa história e não me contar nada, não perdão. Eu fiquei sabendo disso ontem. Tão chocada quanto você, foi por isso que eu vim conversar com seu Por que pai. que não me procurou antes? Porque eu precisava entender o que tinha acontecido entre o teu pai e a minha mãe. Você pensou na dor e no constrangimento que você ia causar a todos nós. Ok, falha minha.
Agora, será que dá pra acabar com esse drama? Que isso aqui não é telenovela? É pior, pai. Será que dá pra gente conversar civilizadamente? Conversar o quê? O que você pode falar ao seu favor que vai te inocentar do que você fez? Você acha que isso te alivia, te inocenta, né? E eu acho, gente, que o Maurício foi a única pessoa que mais brigou por conta dessa separação. Porque a Verônica, quando ela descobriu, ela ficou com raiva, enfim, né? Descontou ali. Inclusive, se você não viu no primeiro vídeo, mas depois ela largou de mão. Ó, Bárbara, pra cama, pai. É um insulto. O que você fez, pai? De um mau caratismo sem tamanho. Olha só como você fala comigo, garoto, que eu exijo respeito. Então se faça respeitar. Eu não quero ser você quando eu crescer. Eu vou lá acalmar o seu... Acho que deu dar aula de horticultura pras crianças. Boa ideia. E foi, Malu. Desse entusiasmo. Ficou assim só porque a gente botou o Wilson pra correr. Ontem eu me declarei pro Maurício. Quer dizer que finalmente você tomou coragem? Antes eu tivesse ficado quieto, mesmo fora. Ele foi super delicado, mas foi doído, sabe? E o pior de tudo, gente, é que a Malu, ela se junta com o Bento ali pra algumas coisas, né? Mas a maioria das vezes eles sempre voltam no assunto. Malu e Amora, o Bento quer ficar com a Amora e a Malu com o Maurício. E aí ficam os dois Ele é sofrendo. muito apaixonado pela Amora. É duro amar sem ser amado, né? Eu acho que o pior é a gente não poder transferir esse amor pra outra pessoa. Você me pede pra ser sincero, então eu quero que você seja franco comigo. Eu sou sua noiva. Tem outra pessoa na sua vida, eu tenho direito de saber quem é. Outra pessoa na minha vida, amor, eu não viajo, eu nunca traí você. Porque às vezes eu te acho tão gelada, tão... Realista, Maurício. É isso que eu sou. Você acha que você tá reclamando de barriga cheia? Você não é mais criança, você é um homem feito. E assim, gente, a Amora é errada em algumas questões, mas acho que ela tem razão. Tipo, eu acho que o Maurício exagerou um pouco, não precisava de tudo isso. Ele fez um drama como se a traição tivesse sido com ele. Eu sei que o pai e a mãe se separar é uma coisa ruim, né? Mas não tinha necessidade. Corre mais o risco de ficar traumatizado porque os seus pais estão se separando. Mas isso não impede de eu ter ficado arrasado. A sua mãe, ela vai reconstruir a vida dela e você vai tocar a sua. Mesmo assim, amor, não é fácil passar pelo que eu tô passando. Você quer saber o que não é fácil? Ter uma mãe alcoólatra, pariu 2 filhas sem fazer ideia quem era pai. Ser jogada no meio da rua com a sua irmã pra pedir esmola no sinal. Passar fome, passar frio. Ter criança fazendo coisas que você nem imagina pra conseguir um prato de comida. Desculpa, amor. Eu sempre esqueço do que eu tô passando. E como sempre, a Amora conseguiu reverter a situação mais uma vez pra ela. Mas eu não. Por isso que eu dou muito valor ao que eu tenho hoje. Eu fico por aí choramingando. Amor, a vida é agora. Então por que você não para de reclamar e de questionar o que eu sinto por você? Maurício. Mas que surpresa agradável. É muito cínica, né, Bárbara? Muito cara de pau mesmo. Você tem um caso com meu pai. Dorme com ele, na cama da minha mãe. Crianças, por favor, acho que esse assunto ficou um pouco delicado. Ah, gente, se vocês querem ver mais sobre essa traição, várias coisas, né, que envolveu ali a Bárbara, é só vocês irem na história de Verônica e Érico, inclusive tem completa aí no canal, tá? Bem legal, vão lá assistir. Vocês podem ir pro quarto? Não, é bom vocês ficarem pra ver a mãe que vocês têm. Mas todo mundo aqui tá cansado de saber essa história. A Amora falou pra mim que não sabia de nada. Ela só soube depois que eu fui expulsa pela sua mãe. Eu cheguei aqui totalmente transtornada e abri com ela porque ela é a única filha que me acolhe e que me entende. Mora já tava sabendo dessa história. A gente ouviu a conversa de vocês. Se por acaso você me ouviu falando com a Amora antes disso, então parem de falar besteira. E a Amora, gente, muito antes disso, no dia que o Maurício descobriu, se eu não me engano, ela já tinha falado com a Bárbara pra tirar o dela, né, da história, inventar qualquer desculpa pra ele não desconfiar dela. Eu preservei a Amora em respeito ao noivado e a relação dela com você, Maurício. Vocês só ficaram sabendo antes porque são um bando de encheridos e de fofoqueiros. Inclusive você. Você sabia disso tudo, mano? Ela sabia que ela viu seu pai saindo do meu quarto. Só vim aqui falar pra você nunca mais chegar perto de mim e da minha mãe. Não vai ser possível. É você sua sogra. E talvez a sua madrasta. Você nunca vai ser nada, minha Bárbara. Quem precisa de inimiga quando se tem uma mãe dessa, né, gente? Porque, assim, a Bárbara preferiu ficar do lado ali da Amora, que eu sei que é filha, né, mas adotiva, do que ficar do lado da própria filha, que ela gerou, enfim. Ordinária. Maurício! Maurício! Maurício, tipo, aí. Para, vamos conversar. Conversar o quê, Malu? Deixa em paz! Você é outra falsa que ficou acobertando a sacanagem da sua mãe. Você sabia do caso dela com meu pai faz tempo, não sabia? Mesmo assim, não teve a lealdade de me contar. Eu não sou desleal. Como que eu ia te contar uma coisa dessas? Me fala. Eu fui lá falar com ela, eu pedi, eu implorei pra ela não destruir o casamento dos seus pais, mas eu não queria te ver sofrer. Conta a outra, Malu. Porque se você realmente se importasse com isso, mano, você teria sido franca. E se fosse eu, gente, eu também não contaria. Uma vez aconteceu comigo, de eu descobrir uma coisa e contar pra pessoa e acabou ficando ruim pra mim, gente. Então já comenta aí se vocês contariam ou não uma traição pra qualquer pessoa que vocês conhecem. Preferiu continuar com esse teu papinho hipócrita? Eu não sou. É pior. Você é falsa. Ainda tem coragem pra falar pra mim que você me ama. Mas eu te amo, Maurício. Como é que é essa história? Então, alguém vai ter a consideração de me explicar o que tá acontecendo aqui? Amora, a gente vai ter essa conversa numa outra hora, em outro local. E você, Malu? Você nunca mais fala comigo. Maluzinha. Se aproveitando de um momento de fragilidade do Maurício pra dar em cima dele? E vocês acham que a Amora se importou com o fato da Malu gostar do Maurício? Nem um pouco. Ela se importou pelo fato que ela não gosta da Malu, gente. Então, pra isso, porque ela sabe que o Maurício é louco por ela, né? Ela só falou ali mesmo só pra
vamos dizer assim, derrubar a Malu. Eu realmente te subestimei. Você é muito mais sonsa do que eu imaginava. Você, além de cínica e mentirosa, é uma versão piorada da minha mãe. Viu, Maurício? Você falou com ele? Eu tentei, mas ele saiu correndo. Porque a sua filhinha chorona se declarou pra ele. Malu, você fez isso, mas isso é uma imoralidade! Quem é você pra me falar sobre imoralidade? Você que sabia disso tudo e fechou os olhos. Preferiu não fazer nada. Ainda teve o desplante de falar pro Maurício que ficou sabendo disso tudo agora. Gente, essa Bárbara... Como ela tem coragem de julgar a Malu, sendo que ela fez coisa 1000 vezes pior. E não foi só com o pai do Maurício, foi com outros. A Bárbara, acho que ela já teve mais de 10 maridos nessa brincadeira. A inveja é uma droga, né? E olha, não se esqueça que fechando os olhos pra essa sujeira aqui que te cerca, você tá sendo conivente com ela. Mas parabéns, viu? Você devia voltar pra terapia. É, você devia procurar um padre pra confessar teus pecados. Assim que você pensa, você devia morar com seu pai. Não me diga que quem é que vai bancar essa casa. Ou você acha que a tua top filha vai deixar de comprar sapato pra pagar o colégio das crianças? Eu nunca te pedi nada. Meu pai me deixou muito bem financeiramente depois do nosso divórcio. Você não tem mais nada, mãe. Você gastou tudo. Ainda tem isso, viu, gente? Porque essa casa, todo o luxo que a Bárbara tem, tudo quem paga é o pai da Malu. E eu acho que também pelo fato que ela mora ali, né? Que ela também pede por conta dos irmãos dela. Sabe o que te faltou? Uma boa surra quando você era pequena e levantou a voz pra mim. Existe muitas formas de bater, você sabia disso? Quando você abraça e beija a tua filha predileta e me olha como se eu fosse um mal desnecessário. Amor com amor se paga. E o que você me deu? Crítica e menosprezo. Você acha que eu não sei que você quer ficar com o Natan porque ele é rico e você tá precisando de dinheiro? Claro que não! Meu caso com o Natan começou há muito tempo atrás, quando seu pai saiu dessa casa. E é a pura verdade. Todos os maridos que a Bárbara arranjou, gente, sempre foi por interesse, sempre porque eles tinham dinheiro. E foram vários e vários, né? E a maioria, ela, ficou junto porque houve traição no meio. De maneira irresponsável e desumana. O meu pai deixou você ficar nessa casa. Não fala assim dele, porque se não fosse... Eu não teria tido uma filha mal criada, ingrata que nem você. Uma dissimulada que ainda dá em cima do noivo da própria irmã. Se você olhasse pra mim, você ia ver que eu amava o Maurício antes dele conhecer a Amora. Só falta agora você dizer que eu forcei o namoro dos dois. Mas você foi a primeira a forçar assim a aproximação dos dois. Por conta também, gente, do dinheiro, né? Que o Maurício tinha. E eu acredito que também porque a Bárbara ela não gosta da Malu. Pode gostar um pouquinho, mas se ela percebeu, né, que a Malu gostava do Maurício, ela preferiu 1000 vezes a Amora. Falando que ele era um príncipe e ela era uma princesa. Bastava olhar pros dois. Pra mim você nunca olhou, né? Você nunca me deu muita atenção mesmo. E depois que a Amora veio pra essa casa, eu fiquei completamente invisível. Isso não é verdade. Você tá sendo injusta. Mais uma vez. Eu vou ter que atender porque é um jornalista retornando. Mas essa conversa não vai parar por aqui. Se você gostava do Maurício, lutasse por ele, ora. A mamãe do seu lado era uma luta desigual. E a Malu gosta de perder saliva, né, gente? Depois que ela terminou a conversa com a Bárbara, ela decidiu ir atrás da Amora só pra perder tempo, porque a Amora não tá nem aí pra ela. Sabe o que tem por trás dessa defensora dos fracos e oprimidos? Uma menininha mimada e chorona. Quando você fica aí choramingando porque a mamãe não te ama, o Maurício não te quer e o mundo é cruel, eu vou lá e eu tomo posse do que eu quero. Eu não sou uma menininha. É uma menininha, sim. Se crescer, lutar com essas arminhas sujas aí que você e a mamãe estão acostumadas, eu prefiro continuar uma criancinha, porque não me interessa em nada ser uma adulta sem escrúpulos como você. E eu adoro a Malu, gente, mas eu acho que algumas vezes ela exagera, porque a Amora ela não liga. E ela tentar fazer com que a Amora seja como ela, né, ande pelo certo, não vai dar certo. Porque a Amora, ela não, ela é a Bárbara, gente, escrita, e é isso. Eu vou lutar, só que do meu jeito. Se você tá se referindo ao Maurício, vai em frente. Talvez eu até te respeite um pouquinho se você fizer isso. Mas claro que vai ser uma perda de tempo, né? Sejamos sinceros, você não tem a menor chance contra mim. Você me acha assim tão insignificante? Se eu me importasse com você, talvez mostraria alguma coisa a seu respeito. E vocês não se enganem achando que a Amora tá brigando porque ela gosta do Maurício, mas porque sim é a Malu e ela quer, mostrar que ela tem o Maurício, que ela conseguiu e a Malu não. Malu? Entra. Eu tava tomando coragem pra falar com você. Eu tô com vergonha, Verônica. Eu tô revoltada com a minha mãe também.
Você não merecia passar por isso. Você sabia o que estava acontecendo? Eu fiquei aflita. Mas você entende que eu não podia te falar. Verônica, eu briguei com a minha mãe. Mas eu não podia te contar isso. Porque eu ia te causar um mal, ia causar mal ao Maurício. Uma coisa que ia ser um dano muito grande pra mim também. E quem concorda é que a Verônica deveria ser a mãe da Malu, né, gente? E outra coisa, a Bárbara ela não merece a filha que tem, né? A Maru... Eita, gente, falando tudo errado hoje, me perdoem. Mas a Malu tentou, né? Não desmoralizar ela na frente dos outros. Não fica se sentindo culpada, não, vai. Cabia você me dizer nada. Conheço você. Queria que o Maurício achasse isso também. Tá lá dentro, no quarto. Vai lá falar com ele. Maurício? O que você tá fazendo aqui, mano? Sai daqui. Eu não vou sair daqui enquanto você não escutar tudo que eu tenho pra te dizer. Você não acha que você foi injusto quando me chamou de hipócrita? A mim, Maurício, que você conhece há tantos anos. E, infelizmente, gente, o problema da Malu é se doar demais para pessoas que não merecem toda essa preocupação, né? Eu sempre estive do seu lado querendo o seu bem. Você sabia que meu pai tava tendo um caso e ficou quieta. Como que eu ia ficar delatando a minha própria mãe? Não bastava a vergonha que eu tava sentindo, a aflição, Maurício? Porque apesar de tudo que você vê, a Bárbara Helen é a minha mãe. Se eu te contasse o que tava acontecendo, o que você ia fazer? Você ia chutar o balde, ia estar todo mundo sofrendo muito mais. Foi isso que você veio me falar, mano? Pois fique sabendo que eu continuo muito decepcionado com você. E assim, gente, eu não sei vocês, mas pra mim o Maurício, tipo, tá insuportável, não precisava de tudo isso. E ele tá tratando ali a Malu péssimo, né? Porque... Mas eu também tô muito decepcionada com a tua imaturidade e o teu ressentimento. Que você tá magoado, eu entendo perfeitamente, mas você usar isso de pretexto pra ser intransigente, afastar uma pessoa que gosta muito de você, era isso que eu tinha pra te dizer. Agora sobre a Malu, amor, aquilo que você ouviu. Não tem a menor importância. Ela disse pra mim que ela... Gosta de você? Gosta nada, mal. Ela tem inveja de mim, ela quer tudo que é meu, inclusive o meu noivo. E quem não querer ser que nem a Amora, né, gente? Qualquer coisa que acontece com ela ou com quem estiver perto dela, ela não tá nem aí. Tipo, ela levanta, sacode a poeira e vida que segue, pra ela o que importa mesmo é só a fama. Louco, tu me troca por ela, né? É, mas eu ia ficar muito feliz se você sentisse um pouquinho de ciúmes. Tipo o evento dessa noite, publicitário do ano. E aí, você já decidiu se você vai ou não? Vou fazer o que lá? Aliás, Amora, eu acho que você também não devia ir nesse evento. Peraí, você esqueceu que fui contratada pra apresentar? Ó, e nem inventa de ficar chateado comigo se eu entregar o prêmio pro seu pai, tá? E o Maurício é engraçado, né, gente? Ele toma raiva das coisas e quer que todo mundo sinta a mesma dor que ele, a mesma raiva que ele. É impressionante. Como é que você consegue ter estômago pra isso? É melhor eles pensarem que tá tudo bem, mano. Como é que você consegue ser tão sensível de tanta falsidade? Porque eu quero ficar com você. Porque eu acho que no fundo a gente só vai dar um ao outro mesmo pra se apoiar. Amora, olha pra mim. O que aconteceu? Por que você tá com esse olhinho cheio d'água aí? Eu encontrei com o Bento hoje. A gente se encontrou de repente, foi horrível. E por que esse cara mexe tanto com você? E pra quem assistiu a primeira parte, não sei se vai lembrar, mas tem uma parte que o Maurício fala que ele e a Amora não tem segredos, mas na verdade a Amora só contou pra ele que o Bento fez parte da infância dela, mas que, tipo assim, ela não vai dizer que ela é apaixonada, né, mas tipo, que eles tiveram alguma coisa, ela não falou pra ele. Então o Maurício, ele não sabe de nada. Ele é testemunha de um passado que eu luto dia e noite pra esquecer. Como se de repente eu fosse aquela menina descalça, faminta de novo. Você sabia que você fica ainda mais linda quando você mostra seu lado frágil? Não toma nenhuma decisão de cabeça quente, não. Você ficar se nutrindo de rancor desse jeito, você vai acabar atropelando as coisas feito um trator e magoando gente que te quer bem, como a Malu. Outra falsa, mãe. Ah, uma hora você acha que não sabia de nada. Amora, mãe, ficou sabendo um pouco antes de mim. Gente, eu não entendo, Maurício. Dá vontade de chegar nele, dar uns tapas na cara dele pra ele acordar e ver que a Amora sabia de tudo. Ele prefere massacrar a Malu e deixar a Amora ilesa. Também ficou muito chocada. Não, que parece. Como é que depois de tudo que aconteceu, ela teve sangue frio de ir lá e entregar o prêmio pro seu Mãe, pai? a Amora tinha um contrato, ela não pode simplesmente desistir. É espantoso como você sempre justifica e arranja desculpas pros desvios de caráter da Amora, enquanto a pobre da Malu acaba Pobre sempre... da Malu, mãe? Não é evidente que ela quis te poupar, te preservar e evitar que você sofresse. É só ver a maneira como essa moça olha pra você pra saber que ela é apaixonada por você. E o sonho da Verônica é ver, né, o Maurício ali junto com a Malu. E vamos dizer que a Verônica e a Luz estão de mãos dadas, né, tentando juntar eles dois. Muito diferente da Amora, que só tem olhos pra si mesma. Para! Mais espantoso é a Malu abrir o seu coração e ser tratada dessa maneira. Eu já entendi que o seu sonho é me ver casado com a Malu. Mas é a Amora, minha noiva. Espero que você esteja certo e que seja muito feliz.
Mas isso não justifica a maneira como você... A maneira injusta como você tá tratando a Malu. Pondera suas palavras pra você não sair julgando as pessoas. A mãe dele, que já foi traída, já entendeu, gente. Agora é a vez dele, né, cair na real. Que chega, já tá bom, todo mundo já sabe e acabou. Pensa nisso, meu filho. Acredito que eu tô na capa dessa revista idiota, do lado da Bárbara, ainda por cima sorrindo. Juro que eu não queria estar aí, mãe. Só tô por insistência da Mora. E por que você tem que fazer sempre tudo o que ela quer, Maurício? Esse dia eu não tive como recusar, não tive como dizer não. Será? A Malu não tá nessa capa. Os valores dela são muito mais parecidos com os seus. Você não dá trégua, né? Para, mãe. Para de defender a Malu. Noite. Você é assim, toda sorridente, nos cumprimentando. Verônica sempre sensata, né, gente? E como eu falei pra vocês no início, tem uma história aqui dela, tá? Com... Como é o nome dele, gente? Já me esqueci. Com o Érico, tá? Verônica e Érico. Procura aí no canal, gente. Uma história ótima, vocês vão adorar. Que foi? Teve festinha na Toca do Saci? Fui no evento com meu pai, da Tubicalho. Eu dei até uma entrevista super bacana pra Lara. Como é que é? Eu acho que ficou 10, sabia? Uma ótima apresentadora, né? Vou subir que eu tô cansada, mas eu ia adorar que se vocês assistissem o programa e me dessem um feedback. Deu uma entrevista pra Lara, elogiou que ela cobra e ainda pediu um feedback do programa? Você sabe que eu fiquei curiosa? Eu não faço a menor questão de ver aquelas duas serpentes juntas. Pra quem não assistiu a novela, gente, a Amora e essa Lara, elas têm um programa em conjunto, que se chama Luxury, alguma coisa assim. E aí, uma da entrevista fica na competição de quem dá a entrevista melhor, né? E a Malu decidiu dar a entrevista pra Lara só pra alfinetar a Amora. Que bom te ver aqui, é tão raro te ver num evento. Obrigada. Florista. Bento? Eu e a Malu somos apenas bons amigos. Vocês estão naquele momento se conhecendo melhor. Palhaçada é essa, hein, sua sonsa? Você viu a gente no programa, Amora? Fala, Maria Luísa. Você e o Bento, vocês estão juntos? Tá transtornada, né? Responde. O que você tem com o Bento, Malu? E se eu tiver alguma coisa com o Bento, o que você tem a ver com isso? Você tá fazendo isso só pra me provocar. Não seja tão autorreferente, nem tudo gira em torno de... Você é uma invejosa. Pra quem tava muito preocupado com o Maurício, que a Malu não ia tirar ele dela, né? Tá muito preocupada também com o Bento, que não tem nada a ver com ela. E o Bento e a Malu são solteiros, né, gente? Me poupe, essa é a Amora, só por Deus. Você quer tudo que é meu? Desde quando o Bento é seu? Você me disse outro dia que eu sou uma menininha, não foi? Que no mundo dos adultos as pessoas precisam ir à luta e tomar aposta naquilo que querem, não foi isso? Ao contrário de você, Amora. Eu não acho que um par de sapato e um ser humano seja a mesma coisa. O Bento não é seu, o Maurício não é seu. E por incrível que pareça, nem tudo nesse mundo existe em função de você, minha cara. Você se meteu com a pessoa errada. Eu confesso pra vocês que eu prefiro a Malu assim, gente, desafiando a Amora, falando dessa forma, do que ela tentando consertar a Amora, falando de outras coisas que a Amora não vai levar adiante, né? Hoje você não reclama. Eu não vi o programa e eu sei que você entende tudo de imagem, dessas coisas. Você acha que eu fotografo bem? Você é uma patética, vai pro inferno! Caixa postal. Bom, se a vagabunda da Bárbara me atender, desligo na cara dela. Alô? Malu? Oi, Maurício. Tava querendo falar com a Amora. Eu não tô tentando o celular dela, só tá dando caixa postal. É muito engraçado, né? Não quer falar com a Malu, mas na hora que precisa conversar com a Amora, alguma coisa assim, o Maurício é bem rapidinho, né? Se eu fosse a Malu, não dava nem bola e nem atrás da Amora. Ela tá aí? Só se ela estiver no quarto dela. Mas será que você pode dar um pulinho lá no quarto dela pra ver se ela tá pra mim? Por favor? Não. Como assim não, Malu? Você perguntou se eu posso ir lá bater na porta do quarto dela, não foi? E eu disse que não. Então você deve estar o quê? Deve estar ocupada, é isso? Tô deitada. Você tá deitada e você não pode levantar um segundo pra ir no quarto da Amora só pra ver se ela tá lá pra mim? Uhum. Então tá. Muito obrigado, viu? Nada. E finalmente, gente, eu amei a atitude que a Malu teve, né? Se fosse em outros tempos, ela ia sair correndo pra entregar o telefone pra Amora. Gostei dessa versão menos boazinha. Doença da cara de pau que assola aquela casa contaminou até a Malu. Tem certeza, Luz? Tô dizendo, nem novela eu vi um beijo tão apaixonado, Malu. Aliás, quem não ia gostar de ser beijada por um homem lindo e ainda por cima se declarando daquele jeito? Agora o Maurício vai ficar livre pra você. Você acha mesmo que a Amora vai se separar do Maurício pra ficar com o Bento? E se você tivesse visto o beijo que o Bento deu nela... Sim, gente, eu amo que a Luísa, ela tenta, né, juntar. Mas tem algumas coisas que, tipo, ela não tem certeza e ela acaba colocando esperanças, né, na cabeça da Malu, o que é ruim. Você não ia ter dúvida. O noivado da Amora e do Maurício já era. É que é? Que história é essa? Não siga o teu coração, porque o coração só manda a gente fazer coisas insensatas. Você deve estar preocupada com seus sentimentos, sua vida, o seu futuro. Eu sei o que eu vou fazer da minha vida. Beijo, Charlene. Tô louco por essa mulher.
Amor. Então, Maurício, exatamente sobre o casamento que eu queria falar com você. Oiê! O que é isso? Gente, esse resumo foi o que passou no início ali do capítulo. E eu coloquei pra vocês porque assim, a gente tá contando a história da Malu e do Maurício, mas isso tem a ver. Eu coloquei bem resumido pra vocês, mas a Bárbara falou, né, pra Amora não seguir o coração dela e ficar com o Bento. A Lois falou, né, que ela precisava ficar com o Bento. E o Bento tava ali entusiasmado por conta do beijo, né? E a Malu tava decidida a terminar com o Maurício. Isso aqui é uma surpresa que eu e a Lara a gente preparou pra você. Uma matéria mostrando em primeira mão o apartamento do casal mais invejado do país. Você não vai ter coragem de negar isso a eles, vai, amor? Alô? Oi, quem é? Oi, Luz. Que bom que é minha guia preferida pra fugir do castelo da bruxa má. Você quer falar com a Amora, né? Mas ela saiu logo cedo. Escutei ela falando com o Maurício, dizendo que eles precisavam ter uma conversa muito séria. Logo depois saiu atrás dele. Algo me diz que vai acontecer o que você tá esperando. E como eu falei pra vocês, a Luz, ela deu esperança pra Malu, agora deu esperança pro Bento. E o Bento, gente, é pior 1000 vezes que a Malu. Ele ainda é mais fissurado na Amora. Então, assim, ela deu esperança de algo que talvez, tipo, poderia acontecer, mas pelo que a gente viu, né, da Amora ali, não vai. Tchau, tchau. Luz disse que a Amora saiu decidida a terminar o noivado. Que beijo, hein? A Amora me ama, Malu. E ela vai ficar comigo. Não acredito. Você que detestava aparecer? Eu não achei a Lara nada mal intencionada hoje. Já você? Aliás, o que você tava querendo tanto falar comigo? Vamos sair daqui, depois eu te explico. Vamos conversar em outro lugar. Gente, eu ouvi falar da Amora. Ela vai estar no Luxury hoje como entrevistada. Não é demais? Será que ela vai dar notícia em primeira mão no programa? Hoje, dia 28, estamos aqui com a linda e queridíssima Amora Campana. Vocês acham que a Amora conseguiu falar pro Maurício ou realmente ela não falou nada? Pra mim, gente, ela não falou nada, porque se eles deram entrevista, né? A Amora, ela preza muito pelo fato da fama, status, enfim. Do lado do seu noivo, o não menos lindo e querido Maurício Vasquez. Isso aí deve ser antigo, gente. Não, você não viu que foi gravado hoje, dia 28? A gente queria mostrar pra vocês o apartamento onde nós devemos morar após o casamento. Nós, nossos filhos. E, gente, tem coisa mais linda do que um casal tão apaixonado. O bicho que mordeu o Bento. Ele achou que a Amora fosse terminar com o noivo pra ficar com ele. Ele achou que a Amora fosse terminar com um lindo do Maurício pra ficar com o Bento. O que aconteceu? Passou um vendaval por aqui? E o pior, gente, que a Socorro, ela tem razão. Se a Bárbara não tivesse sido criada pela se a Amora não tivesse sido criada pela Bárbara, isso poderia até acontecer. Mas como a Bárbara sempre tá lá em cima, o Maurício, a Amora jamais faria isso. O Fabinho. Que cara canalha. O que você vai fazer? O Fabinho com a Amora. Você entendeu o que ela fez, Malu? Que eu não. Como é que depois do beijo que rolou entre a gente, sua irmã pode continuar por aí posando de noiva feliz? Também não consigo entender a Amora, não. Eu tô arrasada. Desculpa, Malu. Eu sei que você também deve estar chateado por causa do Maurício. Eu não tô assim por causa do Maurício. Eu tô assim por sua causa, porque eu nem gosto mais dele. Eu acho que a Amora, ela tem que se explicar. Você tem que falar com ela, sim. Fala, Amora. Tô vendo que você tá com alguma coisa entalada na garganta e não quer falar. Gente, por que o Bento e a Malu não seguem a vida deles, né? Tipo, ficam sofrendo pela Amora e o Maurício, tipo, e querendo ou não, eles estão querendo separar eles, né? Agora já é tarde. Tarde pra quê, Amora? Eu não tô conseguindo te entender. Esquece, Maurício. Não vem mais ao caso. Eu sei que a sua intenção com a entrevista de hoje foi a melhor possível. Sei que o dia não foi tudo aquilo que você esperava, mas a gente ainda pode ter uma noite muito legal. Eu tô indo pra casa. Depois a gente se fala. Valeu, galera. Agora vamos pra festa. Estranho a produção do programa não ter chegado. E o Maurício, gente, tá muito chato, né? Se a Amora não quer falar, deixa pra lá. Mas ele, tipo, eu sei que é a curiosidade, né, de saber o que tá acontecendo ali. Mas se ela não quer falar, enfim, vida que segue. Mostra que aquela peruanã atrasou a parte dela só pra me sabotar. Amora, vamos relaxar. A gente tá precisando tanto de uma noite legal. Você tem razão. A gente merece. Até porque a minha intuição me diz que a noite de hoje vai ser muito especial. Olha só quem tá aí. Boa noite. Top Casal 20. É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado de mais um vídeo. E vamos continuar, tá? Vou trazer ainda mais vídeos pra vocês. A história tá só começando. E eu disse pra vocês, né, que tava babado essa parte. E a Amora agora, gente, decidiu, né, que ela
ia ali esquecer, enfim, mas quando ela vê o Bento, gente, não tem jeito. E a Malu, como é esperta, né, decidiu provocar a Amora ali com ciúmes, e o Maurício era no meio de tudo, sem entender nada. E é isso, se você gostou, já deixa seu like, se inscreva no canal, ativa as notificações para não perder nenhum vídeo, e fica ligadinho aí que eu vou estar sempre postando, como eu falei pra vocês. É isso, um beijo e até o próximo vídeo.